Hoje, olhar essa casa, viver nessa casa é um sonho, mas eu não queria ela. Oiê, eu sou a Dai Mega e seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu não queria chegar nesse lugar, mas foi aonde Deus queria que eu estivesse. Estávamos já preparando para a mudança. Em abril desse ano, 2025, para uma casa dos sonhos. Uma casa de 2 andares, com piscina, área gourmet, quintal na frente, uma praça bem de frente. Era a casa que eu sempre idealizei, sempre sonhei. Só que aconteceram alguns acidentes e não podemos ir para casa porque a casa não estava pronta para ser morada. E começamos a estaca zero, a procurar novamente um outro lar para nós morarmos. Foi então que, depois de alguns longos meses, achamos um que nós iríamos nos mudar em outubro. Estava quase tudo certo. Na semana da mudança, simplesmente não aconteceu. Só que nós, seres humanos, temos o erro de querer fazer somente do nosso jeito, a nossa vontade. E a gente fala que crê em Deus, que confia em Deus, que a nossa vida está na mão de Deus. Mas nesses momentos que precisamos realmente mostrar para Deus que confiamos nele, a gente acaba não fazendo isso. Olhamos muitas casas até chegar nessa que iríamos nos mudar em outubro, mas que também não aconteceu. Essa não era a casa dos sonhos, mas é a casa muito bem iluminada, era com 2 terrações integrados. Na parte de cima tinha uma sala de jantar com sala de estar imensa, mas toda essa casa nós teríamos que mobiliar ela do zero. Apenas a cozinha não precisaria mobiliar. E pra gente que morava num apartamento minúsculo, a gente teria que ficar um bom tempo todo mundo dormindo no mesmo quarto. E até Deus ir abençoando e a gente for comprando os móveis. Só que não era da vontade de Deus aquela casa. E o que eu fiz? Eu corri na força do meu braço. Sim. No mesmo dia que eu recebi a notícia de que tinha sido cancelado o contrato, a gente já tinha pago o seguro e tudo mais, eu fiquei revoltada, eu saí debaixo de chuva, porque eu já tinha visto transferência de escola do meu filho, eu já tinha visto academia perto, eu já tinha feito de tudo. Porque uma casa pra gente tinha que estar perto de comércio, perto de escola, perto de uma igreja no qual a gente vai, tudo isso. E essa era a das melhores opções. Porém, eu não aceitei o não de Deus. Aquele não era o não da proprietária, que a proprietária nem teve culpa, né? Vamos dizer assim. Aquele era um não de Deus e eu não soube aceitar e entender o não de Deus. Tudo bem, corri, fiz aqui, fui ali, falei, fiz de tudo na força do meu braço. De tudo que você possa imaginar. Eu quase falei com Deus e o mundo para tentar me mudar para essa casa. Mas não rolou, porque não era da vontade de Deus. E quando não é da vontade de Deus, você pode teimar, fazer pirraça, chorar. Não adianta. Não adianta, você só vai sofrer mais ainda. E foi o que aconteceu comigo. Eu sofri, fiquei muito triste, muito chateada, muito magoada. Aquilo mexeu completamente comigo, até porque eu já tinha passado por uma decepção de quase mudar, faltando uns dias para mudar e não acontecer. Então, na minha cabeça, mais uma vez, o meu sonho não vai ser realizado? O que eu tô fazendo de errado? O que
está acontecendo? Esse era o meu pensamento no momento. Então, depois eu fui resolver aceitar, depois de muito custo, muita, luta contra mim mesma, eu aceitei. E aí começamos a saga de novo de procurar, só que a gente achava casa, mas não tinha comércio bom, não tinha escola, ou não era perto de uma igreja. Então tudo isso foi nos atrapalhando, ou não tinha academia, enfim. Aí achamos uma outra, que era de 3 andares, que não tinha piscina, mas tinha uma parte de jardim da frente. Aí tinha a parte de lavanderia atrás, tudo muito bonitinho. Já viria mobiliada, teria academia perto, teria igreja perto, comércio perto, tudo bem favorável. Mas quando eu e meu esposo entramos para visitar essa casa, sabe quando você sente que não é ali o seu lugar? Que ali não é o seu lar? Então a gente sentiu que ali não era para ser. E fora que ali estava muito fora do nosso orçamento, porque a gente estava se mudando crendo que Deus ia botar o chão e a gente estava botando um pé, tipo, agindo pela fé mesmo. Porque realmente o apartamento no qual morávamos não estava mais nos cabendo, né? Nossa família cresceu, e tudo estava muito apertado, um lugar não estava bom, estava perigoso, tendo muitas recorrências de perigo de não conseguir sair de casa. Então a gente resolveu sair. Não era pra gente, principalmente por não nos caber questão financeiramente. Seria uma loucura se a gente entrasse nessa casa do jeito que a proprietária estava querendo, que além do aluguel ser alto, ela queria 3 meses de depósito, então assim, não tinha como. E mais uma vez, a gente na procura, meu esposo achou uma muito linda, só que de um quarto só. Nós somos uma família de 2 filhos e tudo mais, então também gostamos muito da casa. Meu esposo se apaixonou, mas eu não. Não, porque ia ser um quarto só para todo mundo, a gente meio que ia estar trocando 6 por meia dúzia, vamos dizer assim. Porque o apartamento era de um quarto, a gente estava querendo sair de um quarto, queria 2. E tá bom. E fora que também estava muito acima do nosso orçamento. Continuamos a procurar. Só que essa casa aqui, que no qual hoje eu falo, já estava nos planos de Deus há muito tempo. Meu esposo sempre falava dessa casa. Só que como eu olhava essa casa por fora, eu falava assim, não, porque ela é toda fechada, não vai dar para gravar meus vídeos, não é boa, não tem boa circulação de ar e tudo mais, não vai ser fresco, vai ser um calor absurdo, que não sei o que, e eu não queria nem conhecer essa casa. Quando a gente está focada somente no nosso querer, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente não consegue estar atenta aos sinais que Deus dá. E essa casa, tudo batia. A única coisa que era um pouquinho longe é a escola e a academia. Mas fora isso, tudo batia, tá? Perto de comércio, perto da nossa igreja no qual a gente atualmente faz parte há um bom tempo. Não ia precisar mudar de igreja, da mesma denominação, mas não ia precisar, né, mudar da igreja. E quando a gente terminou de conhecer essa casa que o meu esposo se apaixonou, mas era de um quarto só e eu não aceitei, realmente a casa era linda, gente. A sala é uma parede de espelho do chão até o teto, uma mesa de jantar linda, um lustre maravilhoso, um lavabo lindo, a cozinha dos sonhos, tudo com móveis planejado, com forno, tudo incrível. Mas o quarto deixava a desejar, não tinha janela no quarto, o quarto era abafado, fechado.
Uma loucura. E tinha uma boa varanda na frente, mas não nos atendia como a gente planejava. Aí no dia que nós vimos essa casa, que eu não queria, o meu esposo falou, se o rapaz estiver lá, porque meu esposo já tinha visto essa casa, e meu esposo já namorava essa casa há 2 anos, se o rapaz estiver ali, você topa dar pelo menos uma olhada? Porque eu já tinha visto a casa por vídeo. E eu achava que só pelo vídeo que eu vi não estava legal. Só que o vídeo não estava atualizado de como a casa está hoje. E eu falei, tudo bem. Quando passamos em frente a essa casa aqui, o rapaz estava nela pintando, mexendo nela, arrumando ela para, de fato, disponibilizá-la para ser alugada. E aí ele lembrou do meu esposo e ele falou, não, claro, cara, entra aí, mostra para sua esposa. Quando eu entrei nessa casa e eu vi o tamanho que ela era, eu vi que ela era fresca, eu me encantei, eu me apaixonei quando eu vi essa casa pessoalmente. E Deus confirmou no meu coração, é essa casa que eu preparei para vocês. É essa casa que eu vou abençoar vocês. E cada detalhe que eu queria, Deus preparou. Cada detalhe. Lembra que eu falei da escola, da academia, da iluminação, do ar, né? Entrar, tudo isso, Deus supriu. Aqui tem uma boa ventilação. Toda a casa parece que foi pensada por uma gravadora de conteúdo, porque o banheiro é bem iluminado, a cozinha é bem iluminado, a sala. Então, é maravilhosa. Eu já fiz um tour dessa casa, se você não viu, tem no meu canal, mas eu vou trazer um vídeo atualizado porque mudou algumas coisas. A casa já vinha mobiliada. A gente não precisou focar em comprar nada. Meu filho já tinha um quarto dele mobiliado. E eu nem tinha visto que a cama do meu filho tinha uma caminha embaixo. Tudo depois que a gente se mudou, que eu fui percebendo. E eu falei assim, por que eu perdi tanto tempo? Talvez você aí está querendo que o seu sonho aconteça. E possa até que Deus está preparando esse sonho, mas ele não vai ser totalmente do jeito que você quer. Ele vai ser melhor do que você quer. E foi o que aconteceu comigo. Essa casa, ela atendeu muito mais às minhas expectativas. E eu agora tenho um colégio perto para o meu filho. Para quem não tinha academia perto, agora eu tenho 2 academias que eu posso escolher qual que eu quero malhar, porque elas já vão inaugurar com tudo novo, tudo ajeitadinho. Com tudo novo, tudo ajeitadinho. Essa casa aqui está sendo um sonho pra gente, um sonho. Meus filhos precisavam de espaço, nossos animais, né? Nós temos cachorros, precisavam de espaço. Hoje eles têm espaços, eles têm. Meu cachorro, um dos meus cachorros que nós temos, ele tá no apartamento. No apartamento, ele estava vivendo doente, aparecendo várias alergia no corpo dele. A gente estava gastando com remédio, medicações. E tudo isso acabou. Quando chegamos aqui, nossos bichinhos estão engordando, não tem mais nenhuma doença de pele. Minha filha tem um quintalzão para brincar, meu filho também. Meu filho tem um quarto dele, a gente tem uma sala, a gente tem uma mesa para jantar. A gente antigamente tinha que jantar no quarto, sentado na cama, com o colchão no chão. Então, assim, os planos de Deus sempre vai ser maior e melhor. Então só confia, mas confia de verdade. Não faça que nem eu, que fui teimosa, birrenta, quis que fosse do meu jeito, da minha maneira, que por conta da minha birra, eu atrasei os planos de Deus. Talvez já era para estarmos nessa casa há muito tempo. Mas porque eu quis do meu jeito,
da minha maneira, da minha forma. Não aconteceu. E por muito tempo eu fiquei lá naquele apartamento que já não víamos mais como o nosso lar, a nossa casa. Coisa que nós vimos aqui. Mas a misericórdia de Deus, ela é tão grande que Deus fez essa casa segurar pra gente. E hoje estamos aqui vivendo um sonho e batalhando para continuar vivendo nesse sonho aqui. Eu tenho muita vontade de trabalhar com a internet há muitos anos e eu falei, chegou a hora de fato eu focar. Então, todo dia eu vou estar trazendo um vídeo de rotina. Aqui agora eu tenho espaço, eu tenho como gravar, coisa que eu não tinha lá, mas eu ficava colocando empecilhos, eu deixava as circunstâncias, o sentimento no momento me atrapalhar. E hoje eu não quero mais que isso aconteça. Eu vim gravar esse vídeo porque talvez você tá aí numa casa que você não se agrada, ou de um trabalho que você já não suporta mais, ou um relacionamento que você não é mais feliz. Alguma coisa que por você já tinha acabado. Mas você desanimou, você parou de lutar, você enfraqueceu, esmoreceu e parou até de crer em Deus. Volte. Volte, porque às vezes o que Deus está preparando para você está bem na sua cara. Mas pelo fato de você parar, desanimar, você não está conseguindo enxergar. E quando a gente não consegue confiar e crer em Deus e fazer a vontade de Deus ou esperar a vontade de Deus se cumprir, a gente atrasa os planos de Deus. Então chega de atrasar os planos de Deus e volte a confiar. Porque sim, Deus realiza sonhos. E assim como Ele realizou o meu, Ele vai realizar o seu também. Só basta você voltar a confiar e esperar nele que vai acontecer. Então é isso, espero muito que tenha gostado desse vídeo. Vou postar vídeo todos os dias, sim, da minha rotina, das coisas que eu faço, até porque eu mostro uma rotina real de uma mãe que se cuida. Então, vambora juntas, porque somos mais fortes. Até o próximo vídeo. Tchau!